Uma criança de apenas 9 anos de idade sai da sua casa para poder ir brincar com a sua amiguinha. A amiguinha chega na casa dela e chama: vamos brincar lá em casa. A mãe dela acaba ficando meio que preocupada por conta da hora. E a mãe dela também não gosta dessa amiguinha. Então ela diz: filha, não vai. Mas a filha pega e insiste: eu vou, mãe. Vou brincar um pouco, daqui a pouco eu volto. A mãe, bem relutante, ainda acaba dizendo: tá bem. Vai, minha filha. Mas 6 horas da noite esteja em casa para o jantar. E ela disse: tá bom, mamãe. Eu volto já já para casa. E essa menina, desde esse dia, nunca mais voltou. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Elissa Bustamante. E eu já venho pedir agora no início desse vídeo para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe. Assim o YouTube vai poder entregar para um maior número de pessoas possíveis e vai estar me ajudando bastante a estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Elissa Bustamante nasceu no dia 28 de janeiro de 1994 em Missouri. Ela era filha de pais viciados em drogas e foi fruto de uma gravidez indesejada na adolescência. Sua mãe ela tinha muitas passagens pela polícia por roubos, porte de drogas e entre outras coisas. E o seu pai, para completar, no momento em que ela nasceu, ele estava preso. Então ele não pôde nem acompanhar o nascimento da sua filha. Quando Elissa nasceu, seus pais eram muito jovens e foi uma gravidez totalmente indesejada por ambos. Em consequência de tudo isso, Elissa Bustamante ela acabou indo morar com seus avós, que na medida do possível tentou fazer com que a menina pudesse ter uma vida, uma adolescência tranquila, né, fazendo as suas atividades normais, indo para a escola, como todo adolescente faz. Eles tentaram dar esse carinho e suprir essa necessidade, né, a ausência dos pais durante boa parte da sua vida. Mesmo com todas as tentativas dos seus avós de fazer com que Elissa fosse uma pessoa normal, ela era bastante problemática para seus avós e trazia muitos problemas para casa. Era uma pessoa dificílima de lidar. Só que assim, para os seus amigos na escola, ela até que se mostrava assim, uma pessoa normal. Então ela falava com todo mundo, ela brincava, né? Ela tinha uma comunicação legal com as pessoas, com os amigos da escola. Tinha algumas pessoas que ela sempre estava a conversar. Além disso, ela tinha várias páginas na internet, como qualquer outro adolescente, né, dessa época, de agora, tem páginas, e ela não era uma pessoa diferente das demais. Ela tinha página no Facebook, ela tinha página no Twitter e algumas outras plataformas. Até no YouTuber também ela tinha páginas. E nas suas redes sociais, no Facebook, por exemplo, ela sempre postava, né, várias fotos bastante esquisitas, na verdade, diga-se de passagem. Ela postava fotos com bastante maquiagem fortes, batom bem vermelho, todo borrado, com o olho bem preto, né, bem esfumadão preto, bem estranho. E ela sempre postava algumas frases também bem esquisitas, que chamavam muito a atenção das pessoas que viam, né? Que até então, se ela tivesse, vamos dizer, pais mais prestativos, que vissem, que acompanhassem suas redes sociais, eles iam perceber que ela realmente estava passando por algum problema e talvez pudessem intervir. A Elissa, ela tentou até suicídio, ela tinha problemas de depressão, ela tinha bastante problema psicológico também. Só que as pessoas que estavam com ela ao seu lado, às vezes não percebia o que ela tinha, né? Mesmo postando coisas, mesmo falando frases estranhas e esquisitas e até meio peculiar nas suas redes sociais, mesmo assim as pessoas não pararam para verificar e ver o que ela estava realmente passando. Para vocês terem uma ideia, ela colocou a seguinte frase no seu perfil, que um dos maiores hobbies dela, né, tinha a partezinha de você colocar algumas coisas,
Aí nos hobbies ela disse que o hobby principal dela seria matar pessoas. Além disso, nas fotos, ela colocava 2 dedos na cabeça como se estivesse simbolizando arma, né? E também ela aparecia com os pulsos meio cortados. No seu canal do YouTube, Elissa costumava fazer diversas brincadeiras com seus irmãos gêmeos de 9 anos de idade. Elissa, ela imitava bastante um canal que tem nos Estados Unidos de uns irmãos que faziam brincadeiras de mau gosto com as pessoas. Então ela tentava se espelhar nesse canal e fazia com os irmãos dela. Então tem até um vídeo no canal dela dizendo bem assim: idiotas sendo eletrocutados, que seriam os 2 irmãos dela que estavam com ela, né, perto de uma cerca elétrica, e os meninos aparecem e ela pega e finge que vai pegar na cerca e não pega. Ou pega e não pega, alguma coisa assim. E os irmãos dela tocam na cerca e eles caem no chão. Parecia ser muito real. Então até hoje muitas pessoas desconfiam que realmente os meninos nesse dia levaram choques. Então as brincadeiras eram terríveis que ela fazia com eles nesse canal do YouTube. Os irmãos dela acabavam sempre ficando bastante machucados com essas gravações de vídeos que ela fazia. E eles faziam porque tinham 9 anos de idade e acabava indo na onda da irmã, né, que era mais velha. Quando tudo isso aconteceu, Elissa tinha apenas 15 anos de idade. Era um adolescente. Mais ou menos 4 casas depois da casa de Elissa, tinha a casa de uma jovem criança chamada Elizabeth Otten. Elizabeth sempre gostava, né? Ela era bem acostumada a brincar com a Elissa e os seus irmãos. Então ela sempre ia para a casa deles, estavam sempre brincando ali juntos pela redondeza. E num determinado dia, não diferente dos demais, os irmãos dela, gêmeos, foram chamar, né, a Elizabeth para brincar, e a Elizabeth foi. Foram brincar todo mundo junto, perto da casa da Elissa. Só que Elizabeth não voltou para casa mais. E daí de diante começa o caso de um crime brutal. Nesse dia, a mãe de Elizabeth não queria que ela saísse de casa para brincar. Parecia até que a sua mãe estava sentindo que alguma coisa estava por acontecer. Ela disse: não, minha filha, não vai hoje. Ela disse: não, mãe, eu vou. Então ela acabou indo, mas eu volto logo. Então foi dando as horas, quando foi chegando perto mais ou menos da hora que ela disse que tinha que voltar, que era aproximadamente 18 horas da noite, ela não voltou. Então ela ficou preocupada e começou a procurar a Elizabeth pela redondeza. E foi até a casa de Elissa para saber aonde estava a menina, mas não conseguiu retorno. Elissa nem estava em casa nesse momento, na hora que a mulher, né, que a mãe de Elizabeth chegou lá procurando por ela. Elissa tinha chamado Elizabeth para as duas, sozinhas, irem brincar no bosque, perto da casa delas. Então, como Elizabeth confiava muito em Elissa, ela foi. Então foram as duas, né, para o bosque, caminhando para brincar. Quando chegou em um local que parecia que não tinha ninguém, que estava bem afastado, Elissa começou a colocar o plano dela em ação. Então Elissa pegou Elizabeth pelo pescoço e apertou bem muito, até ela parar de oferecer resistência. E não para por aí. As coisas pioraram cada vez mais. Elissa tirou das suas coisas, do seu bolso, da sua bolsa, alguma coisa assim, uma faca e começou a cortar a Elizabeth por vários cantos do seu corpo, mesmo a menina estando no chão imóvel. Porque quando ela apertou ela pelo pescoço, ela caiu no chão, não tinha nem como se defender, ela estava com resistência zero. Então ela deitada no chão, imóvel, e Elissa fazendo maldade com ela. O primeiro golpe foi na garganta. Naquele momento, ela tinha tirado a vida de Elizabeth. E depois, ela continuou golpeando com tanta raiva. Era como se ela tivesse com muita raiva da menina. E fez vários golpes.
Ali, Elissa acaba de se tornar uma menina, uma adolescente de 15 anos, assassina, fria e muito calculista. Depois que aconteceu tudo isso, Elissa se mostrou uma pessoa bem fria, sem coração. Ela saiu dali e foi direto para a aula de dança da sua igreja, como se nada tivesse acontecendo. Continuou seguindo a sua vida normalmente e foi para a aula de dança. Por isso que a mãe de Elizabeth, quando foi na casa de Elissa procurar ela não estava em casa, porque realmente ela tinha saído para ir para a igreja. Só que em pouco tempo do desaparecimento, já se reuniu um bom número de pessoas e começaram as buscas para procurar por Elizabeth. Então, a polícia ela foi até a casa de Elissa, né? Mas até então eles não tinham nenhuma prova que pudesse significar que ela tinha alguma coisa relacionada ao caso. Mas foram conversar com ela porque possivelmente ela, né, e os irmãos gêmeos seriam as últimas pessoas que tinham a visto com vida. Só que aí, no outro dia, a polícia, não satisfeita, foi fazer uma busca na casa de Elissa. Então, ela andou, né, pelo quintal, primeiramente, procurando alguma pista que pudesse levar a garota. E no outro dia, eles encontraram. Eles encontraram, na verdade, não um, mas 2 túmulos cavados, 2 buracos cavados no fundo do quintal da casa de Elissa. E nenhum desses túmulos, né, dessas covas que ela fez, nenhuma delas estava a pequena Elizabeth enterrada. Então, a Elizabeth foi retirada de lá, foi passar pela perícia, e a perícia que falou, né, que ela morreu, na verdade, com o golpe que ela deu na garganta. E levantou um questionamento da polícia, assim, muito grande. Por que será que ela cavou 2 covas? E ela cavou com antecedência. Então, ela já estava planejando isso. Não foi algo que aconteceu de imediato. É algo que ela já vinha planejando há um tempo fazer. E eles descobriram que, na verdade, ela tinha feito aqueles túmulos, aquelas covas, para poder enterrar os seus irmãos gêmeos. E esse caso acabou chocando toda a redondeza, toda a cidade, porque alguns amigos dela falaram que essa não era a Elissa que eles conheciam, que seria capaz de matar uma pessoa. Não era. Então foi um choque e foi uma surpresa muito grande para todo mundo. Só que assim, teve uma amiga dela que depois foi falar para a polícia um comentário que a Elissa falou para ela um tempo atrás. Que ela disse assim, que queria saber como era assassinar uma pessoa. Então a polícia acabou juntando uma coisa com a outra. Depois também desse comentário, desse depoimento de uma conhecida, né, da Elissa. Mas que na hora talvez ela nem pensou que seria sério, que estava falando só da boca para fora. Mas não era. E a polícia perguntou, né, a Elissa, mas por que você quis matar a Elizabeth? Logo a Elizabeth, uma criança de 9 anos de idade, qual foi a motivação que levou você a fazer isso? E ela disse o seguinte, nenhuma, eu só queria saber como era matar alguém. E a polícia, né, quando chegou na sua casa para procurar provas, para procurar mais coisas, foi até o quarto dela e encontrou um quarto muito estranho, esquisito, todo preto. Além disso tudo, eles encontraram um diário. E nesse diário estava falando, né, sobre o planejamento que ela tinha feito para poder matar uma pessoa. E também contou a sensação após ter matado a pessoa. E ela escreveu da seguinte forma: eu acabei de matar alguém. Eu a estrangulei e cortei sua garganta e a esfaqueei. Agora ela está morta. Eu não sei como me senti nesse momento. Foi incrível. Assim que você recuperar o sentimento de, oh meu Deus, eu não posso fazer isso, é bem agradável. Eu estou meio nervosa e tremendo agora. Ok, tenho que ir à igreja agora. Consequentemente, Elissa foi presa, né, e acusada de assassinato em 1º grau. E no seu julgamento, Elissa declarou o seguinte:
Eu sei que palavras nunca vão ser suficientes e nunca vão conseguir descrever exatamente o quanto me sinto horrível por tudo isso. Se eu pudesse dar a minha vida para ter ela de volta, eu daria. Desculpa. Então, no final, pelo menos, ela teve um pouco de sensibilidade e pediu desculpas, né, aos familiares. Apesar que isso não vai trazer a Elizabeth de volta. Os advogados de Elissa tentou apelar pelo fato de que ela era uma menina que sofria com problemas psicológicos. Ela fazia uso de vários medicamentos, né, para depressão. E alguns desses medicamentos faziam com que ela ficasse também muito agitadas, fazendo com que ela pudesse, né, cometer esses crimes. Então, a defesa dela acabou levando isso em pauta para fazer com que a pena dela diminuísse. Só que para os juízes, essa apelação dos advogados não foram suficientes. Porque para eles, só o fato da Alissa ter cavado as covas com antecedência e também o fato dela dizer que queria saber como era sentir matar alguém, ela estava premeditando tudo o que ela ia fazer. Então, toda essa apelação dos advogados não levaram em nada, eles não aceitaram. No final, ela não recebeu pena de morte, mas ela pegou prisão perpétua. Pena de morte, ela ia ter o dia que ela ia morrer, e a prisão perpétua, ela vai ficar para sempre na cadeia. As duas acabam sendo uma pena de morte, se você for olhar pelo outro ângulo das coisas. Pois é isso, pessoal, o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum crime que vocês querem ver eu contando por aqui, pode deixar nos comentários que eu vou ler e vou trazer, vou estudar direitinho para estar sempre mantendo esse canal com vídeos novos toda semana. Um beijo, até uma próxima e tchau, tchau!